Você sabia que o último jogo do Dreamcast foi lançado quase 6 anos depois que a Sega desistiu do console? Hoje nós vamos viajar no tempo. Vamos do nascimento ao fim da vida de cada console dessa gigante, descobrindo o primeiro e último jogo de cada console da Sega. Então fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. A história da Sega é uma montanha-russa de emoções. Eles foram do ápice com o Mega Drive até a triste despedida no mundo do hardware com o Dreamcast. Mas entre o lançamento de um console e a sua morte oficial, existe uma biblioteca gigantesca de jogos. Bem, alguns nem tão gigantesca assim, né? E é fascinante ver como tudo começou e principalmente como tudo terminou. Nesse vídeo nós vamos seguir uma ordem estritamente cronológica de lançamento dos hardwares. Vamos pegar cada console principal da Sega, do SG-1000 até o desconhecido Advanced Picobina, e analisar exatamente qual foi o título que inaugurou a plataforma e qual foi aquele jogo corajoso que fechou a porta quando as luzes já estavam se apagando. Ah, e já vai deixando aquele like lindão porque deu um trabalho quase arqueológico fazer essa lista, e se inscreve no canal para não perder nada sobre o universo gamer. Preparados? Então bora pra lista. Sega SG-1000. Começando lá no início de tudo, em 15 de julho de 1983. O avô de todos, o SG-1000, estreou com Borderline, um jogo simples de tiro e labirinto que, apesar de primitivo, foi o marco zero da Sega nos lares japoneses, dizendo ao mundo que eles agora faziam consoles. 4 anos depois, em 1987, o sistema se despediu com Portrait of Loretta. Diferente da ação do início, o console encerrou seu ciclo com um jogo de mistério e detetive, mostrando que até um hardware limitado podia contar histórias antes de passar o bastão para a próxima geração. Mas a Sega sabia que precisava de mais poder para competir, e foi aí que surgiu a evolução direta dessa máquina, Sega Mark III. Em 1985 chega o Sega Mark III, a base do nosso Master System. Ele chegou chutando a porta com o Hang-On. Esse jogo foi crucial, cores vibrantes e velocidade que o Famicom da Nintendo não conseguia acompanhar, trazendo a experiência real do arcade para casa. A vida dele foi curta no Japão, encerrando em 1989 com Bomber Raid, um shooter vertical fantástico, cheio de chefes gigantes e música complexa, provando que o chip de som FM do console era uma maravilha técnica antes da Sega focar tudo nos 16 bits. Enquanto no Japão o Mark III parou cedo, no ocidente a história foi bem diferente e muito mais longa. Master System. O Master System, como conhecemos, teve lançamentos variados, mas a sua identidade foi forjada por Alex Kidd em Miracle World. Ele veio na memória de milhões de consoles, ensinando a toda uma geração a dor e a delícia do Janken-Pon. E o final? Bom, aqui o Brasil brilha. Enquanto o mundo largou o console no início dos anos 90, a Tectoy manteve o Master vivo até 1998. O último lançamento oficial foi Mickey's Ultimate Challenge. Diferente das aventuras de plataforma comuns, esse era um jogo focado em quebra-cabeças e lógica. Foi com esse desafio do Mickey que a Tectoy encerrou oficialmente uma era de ouro que durou mais de uma década no Brasil. Mas enquanto o Master System reinava no Brasil, a guerra tecnológica explodia no Japão com a chegada do verdadeiro monstro de 16 bits, Mega Drive. O lendário Mega Drive nasceu em 29 de outubro de 1988, com Space Harrier 2. A mensagem era clara: o futuro é agora. Com scaling de sprites e vozes digitalizadas, a Sega declarou guerra à Nintendo, mostrando que o Mega Drive não era um brinquedo, era uma máquina de arcade em casa. O adeus do Mega Drive aconteceu 10 anos depois. Nos Estados Unidos, o ciclo fechou oficialmente em 1998 com o remake de Frogger, o clássico da Atari. É curioso pensar que o console que nasceu com a velocidade Space Harrier morreu com a simplicidade de um sapo atravessando a rua. Claro, no Brasil tivemos lançamentos como Show do Milhão anos depois, mas globalmente, Frogger marcou o fim da linha oficial da Sega of America. A Sega dominava a sala de estar, mas ela também queria estar no seu bolso. E para isso, ela precisava de cor. Sega Game Gear. Em 1990, o Game Gear chegou para devorar pilhas e a concorrência. Seu grande destaque inicial foi Columns. A Sega precisava de uma resposta ao Tetris e Columns, com suas joias brilhando na tela retroiluminada,
mostrava uma experiência visual que o Game Boy tela verde não podia oferecer. Ele lutou bravamente até 1997. Seu último suspiro no ocidente foi com The Lost World Jurassic Park. É impressionante ver esse jogo rodando num portátil de 8 bits enquanto o filme usava CGI de ponta. Foi um jogo competente que marcou o fim da única tentativa real da Sega de dominar os portáteis clássicos. E falando em portáteis, muita gente esquece que a Sega tinha um console que parecia um laptop e que durou muito mais do que devia. Sega Pico. O Sega Pico, focado em edutainment, começou no início dos anos 90 com títulos como Winnie the Pooh Kindergarten. A ideia era usar uma caneta mágica e livros interativos para ensinar a criançada a ler e contar, atraindo os irmãos mais novos dos donos de Mega Drive. O bizarro é que o Pico sobreviveu ao Saturn. No Japão, ele recebeu jogos até o início dos anos 2000. O último título provável foi baseado no anime Ojamajo Doremi, lançado por volta de 2001. Esse brinquedo viu o nascimento e a morte de consoles muito mais poderosos que ele. E por falar em consoles poderosos, chegamos à era em que a Sega tentou abraçar o 3D, mas acabou tropeçando na própria complexidade. Sega Saturn. Novembro de 1994. O Sega Saturn estreia no Japão com o impacto sísmico de Virtua Fighter. Foi um porte quase perfeito do arcade que vendeu o console sozinho por lá. Ter Virtua Fighter em casa era o auge da tecnologia, com polígonos brutos que prometiam um futuro brilhante. Infelizmente, o Saturn morreu cedo no ocidente. Mas no Japão, ele foi uma máquina de RPGs amada até o fim. O último jogo oficial foi, agora vocês vão ter que desculpar minha pronúncia, Yukio Gensokyoku Hozonban Perpetual Collection, em dezembro de 2000. Enquanto o mundo já jogava PS2, os fãs japoneses receberam essa última carta de amor em forma de visual novel, encerrando o ciclo com a dignidade que o Saturn merecia. E agora, respira fundo. Chegamos ao momento que parte o coração de qualquer fã da Sega. Sega Dreamcast. O Dreamcast, o console que estava à frente do seu tempo. Lançado no Japão em novembro de 1998, ele chegou com a missão impossível de salvar a empresa. O título de lançamento foi Virtua Fighter 3TB. Graficamente era algo de outro mundo. Pela primeira vez o console de casa parecia mais poderoso que as máquinas de fliperama. Ele trouxe modem, jogatina online e uma alma arcade inconfundível. A tragédia é que a Sega anunciou o fim da produção do Dreamcast em 2001, tornando-se apenas uma desenvolvedora de jogos. Oficialmente, o último jogo feito pela Sega foi Sonic Adventure 2, mas o console se recusou a morrer. A comunidade e os desenvolvedores de nicho mantiveram o aparelho vivo por anos. O último jogo licenciado oficial lançado para o Dreamcast foi Carols, em março de 2007. Vocês têm noção disso? Quase 6 anos depois do fim do console. Carols é um shooter vertical com visual cel-shaded incrível e uma trilha sonora melancólica. Ele simboliza perfeitamente o espírito do Dreamcast, uma máquina amada que continuou lutando muito além do seu tempo de vida, sustentada apenas pela paixão dos fãs e desenvolvedores que não queriam dizer adeus. Mas você deve estar pensando que a história de hardware da Sega acabou no Dreamcast, certo? Errado. Existe um capítulo final secreto nessa história. Advanced Pico Bina. A Sega continuou produzindo hardware de console até a década de 2010. O sucessor do Pico, chamado Advanced Pico Bina, foi lançado em 2005. Ele focava em educação sem TV e seus primeiros títulos eram da franquia Ampaman. Por que isso é importante? Porque o Bina é, tecnicamente, o último console de cartuchos fabricado e suportado pela Sega. Ele recebeu jogos até 2011 com títulos como Disney Princess e séries Sentai. Enquanto chorávamos pelo Dreamcast, os engenheiros da Sega ainda mantinham uma linha de montagem viva, criando experiências para uma nova geração, mesmo que fosse em forma de brinquedo educativo. Esse foi o verdadeiro e silencioso último suspiro da Sega como fabricante de hardware. Mas é incrível pensar como a Sega teve presente em tantas fases, desde os pixels quadrados de 1983 até os brinquedos educativos de 2011. Cada primeiro jogo foi uma promessa de futuro, e cada último jogo carrega a história de resistência de uma plataforma. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses consoles marcou a sua infância? E você sabia que o Dreamcast e o Bina duraram tanto tempo assim? Comenta aqui embaixo que eu leio e respondo todo mundo. Ah, e não esquece de esmagar esse like se você curtiu essa viagem no tempo e se inscrever no canal para fazer parte da nossa comunidade.
Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!